Jornal da Haqqo TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. Vamos às notas para este dia. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 167 casos positivos do novo coronavírus, elevando o cumulativo para 6.161, sendo 5.877 de transmissão local e 284 importados. No mesmo período, foram registrados mais 126 pessoas livres do vírus. Assim, o país passa a contar com 3.393 indivíduos recuperados da pandemia do novo coronavírus e segue com 39 mortes e 2.725 casos ainda ativos. Práticas ilícitas no sistema de governação, caracterizadas pela corrupção em diferentes setores de atividade, associadas à chamada invasão fiscal, constituem as principais causas das desigualdades económicas em Moçambique, indica um estudo divulgado pela Joint Liga das Organizações Não Governamentais em Moçambique. A nossa posição é que, enquanto membros da SCUT, sempre ficou um pouco a dúvida sobre clareza em relação ao processo de revisão da terra, qual é a motivação, o que se pretende melhorar. Entendíamos nós na altura que, mesmo que existisse um ou outro ponto por melhorar, mas, no grosso modo, a legislação em Moçambique sobre terra era boa. O que pecava muito e tinha muito a ver com o processo de implementação da lei. Talvez fosse necessário reforçar um pouco sobre a estrutura administrativa ou governativa que permitisse que a implementação da lei ou política sobre terra fosse efetiva. Então, nós achamos que isso é um dos aspectos que acho que pode ser melhorado. Mas, para nós não avançarmos com sugestões não criteriosas, nós estamos neste momento a realizar esses encontros a nível nacional, pequenos encontros. Primeiro, para nós partilharmos a coletânea que a Oxfam elaborou sobre legislação sobre terra. E nós queríamos que, primeiro, partilhado a legislação, as pessoas pudessem ter acesso à informação. A segunda fase seria prepararmos cenários sobre o processo de revisão da Política Nacional de Terras e talvez aí havíamos de apresentar as nossas propostas como organização. Representantes institucionais, governamentais, académicas, políticas e da sociedade civil discutem ainda por questões ligadas ao perfil de terras em Moçambique. O evento surge no quadro do lançamento pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, do processo de auscultação pública para revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras de 1997. Trata-se de uma iniciativa do Observatório dos Direitos Humanos e Legalidade em parceria com a Ajuda Popular da Noruega. Falando à margem do seminário, que juntou diferentes personalidades, o diretor daquela instituição referiu-se das vantagens da revisão deste instrumento legal. A realidade de 1997 não é a realidade de hoje, então não se falava de um Moçambique com multinacionais com grande interesse pelo gás natural, não se falava tanto de reassentamento como a questão do vale, reassentamento das populações, não se falava tanto do Rubiga, dos conflitos de Namanhumbir entre a empresa e as populações ao redor e também as pessoas também que vão de outros países vizinhos que também com interesse na exploração do Rubi. Portanto, há uma amálgama de situações novas que a própria lei deve estar adequada a esta dinâmica. Então é por conta dessa dinâmica que penso eu que o propósito essencial que levou a essa necessidade de revisão da Política Nacional de Terra e do próprio ajustamento do quadro legal. Então é na sequência disso que o ODHL pretende contribuir e que também é preciso frisar que esta auscultação, esta necessidade de revisão da Política Nacional de Terras, da definição de um novo quadro legal, está
desenhado em 4 grandes temáticas. 4 grandes temáticas. Uma das temáticas, por exemplo, responde a esta questão dessas realidades, como a do Brasil, a questão dos direitos fundiários. 5 temas considerados pertinentes foram amplamente discutidos neste encontro. São 5 temas. Temos, por exemplo, a ter desenvolvimento sustentável. Há uma componente social e comunitária, ou do setor público, ou do setor privado, ou mesmo das autoridades religiosas, comunitárias e tradicionais, que também têm um interesse próprio. Temos um terceiro tema, que são terras de subsistência das famílias. Portanto, este é tal pendor social, que se calhar esse é um tema que pode ser levado às próprias comunidades. É um tema que pode ser levado a grupos de associação. Nós temos associações como o RAM, o NAC, entre outras, que defendem interesses próprios das comunidades mais vulneráveis. Temos o ponto 4, que são instituições de terras, quer dizer, esse é um tema específico. No seu discurso proferido no dia 16 de julho, o Presidente da República disse que era chegado o momento de adequar a política de terra, assim como a sua legislação. Organizações académicas e da sociedade a nível da província de Nampula denunciam uma série de irregularidades no acesso ao direito de uso e aproveitamento de terra em Moçambique e responsabilizam o Governo Central por aquilo que consideram de usurpação das competências das autoridades locais. De acordo com os nossos entrevistados, a falta de clareza sobre as competências para a concessão de espaço nas zonas urbanas e rurais constitui uma das principais causas dos conflitos de terra em Moçambique. O grande problema, do meu ponto de vista, é que não há clareza qual é a instituição com competência para a cedência de doate, ou uso e aproveitamento de terra. Vem um município concede. Nas zonas rurais, o distrito concede o doate para uso e aproveitamento de terra. Mas que vem quando aparece uma estrutura a nível nacional, tem interesse em alguma determinada área, ela usurpa o direito das competências, aliás, das competências das entidades locais e ordena que aquela mesma terra que já tinha sido cedida a um determinado grupo, ou a uma comunidade, ou a um cidadão, esta entidade superior, às vezes, muitas vezes tem sido nacionais, usurpa as competências das entidades locais e determina. A legislação procurou conciliar entre as formas tradicionais de acesso e posse da terra com as práticas formais que estão previstas na própria legislação da terra. No entanto, o que se tem notado é que o doate formal sempre se impõe àquilo que são as práticas de acesso, quer por herança, por parte das comunidades. E é aí que normalmente surgem as questões de conflitualidade da terra. 2. Há um elemento muito importante, que determinadas elites, determinados segmentos têm enormes quantidades de terra em doate, portanto, têm já licença, mas que não exploram estas terras e que, por consequência, são as tais terras ociosas e que precisa de ser feita alguma coisa para que a terra, de fato, seja produtiva. Um terceiro elemento que podemos levantar é a nível institucional. Tem muitas instituições que autorizam as terras, cada uma tem o seu banco de dados, nós não temos um banco de dados central. A consequência é que há duplicação de autorizações de mesmas parcelas por diferentes instituições que autorizam. E ainda temos o problema que as instituições de apoio, que deveriam promover provavelmente maior produtividade por parte das comunidades, elas não estão lá. As entidades nacionais, segundo sustentam os representantes das instituições acadêmicas e da sociedade civil, não respeitam os órgãos de base. Por isso, a revisão da política nacional de terra é fundamental. A terra é um capital primordial, quer para a gestão do Estado, principalmente para o povo, porque é um meio de subsistência das famílias. E o convite dos vários atores para este encontro, para refletir sobre a política nacional de terras, é de extrema importância, além de ser uma demonstração, um exercício de democracia, é um exercício para concebermos uma gestão de terras que seja adequada,
sustentável, mas principalmente que ela sirva, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, para as comunidades, as famílias que vivem na base, que até são os primeiros gestores das terras, de onde tiram o seu proveito. Por isso, a sua representação aqui através das várias associações que aqui estão é de extrema importância. Há um conceito que ultimamente foi desenvolvido, que é o conceito de terras ociosas e terras ativas. Creio que aí começa o problema. A Política Nacional de Terras estabelece que é objetivo fundamental a promoção do desenvolvimento das comunidades, ao mesmo tempo que se promove a atração de investimento. Porém, a convivência entre as duas abordagens, que deveria ser salutar para que o desenvolvimento de fato fosse inclusivo, mostra que há evidências de conflitualidade entre as partes, quer os investidores, quer as comunidades. Então, este é um dos graves problemas que surge e que levou necessariamente a que determinados círculos se considerasse essa necessidade de adequação da Política Nacional de Terras para não só delimitar claramente aquilo que são os direitos fundiários, mas também delimitar aquilo que são os espaços das próprias comunidades. Encontros desta natureza serão replicados em toda a província de Nampula, segundo garantia dos organizadores. A Aliança contra a Usurpação de Terras, a SCUT, diz que Moçambique dispõe de uma das maiores políticas de gestão dos recursos naturais, com destaque para a terra. Entretanto, o maior constrangimento pretende-se com a falta de cultura de consulta pública na aprovação de alguns instrumentos legais e dos métodos da sua implementação. Em entrevista concedida no encontro de divulgação do estudo sobre as desigualdades econômicas em Moçambique e do lançamento da última fase, Carvalho Cumbi referiu-se não só das causas, mas também dos seus impactos na vida da maioria dos moçambicanos. Sim. Quer dizer, o estudo indica isso. Temos casos de pessoas que recebem 100 vezes mais que quem recebe um salário mínimo. De acordo com os resultados do estudo, uma das causas que contribui para o aumento das assimetrias econômicas tem a ver com a atual política salarial. O nosso entrevistado não poupa e fala mesmo da desgovernação em Moçambique. Um grupo muito minoritário, que muitas das vezes está ligado à política, é que beneficia desse. E depois outro aspecto é o efeito da corrupção, portanto, também chama atenção a isso. E dá a impressão de que há uma desgovernação, no verdadeiro sentido, sobretudo quando se fala da questão de evasão fiscal, que é o grande peso que Moçambique está a pagar. Então, por isso que sugere a revisão da legislação fiscal, sugere que se atenda às questões sociais, que praticamente outro aspecto que o estudo traz é isto, é que chama atenção a esta mudança. Estamos a sair de uma política social para uma política, praticamente toda ela, para uma política econômica. Estes fatores fazem com que um grupo de indivíduos consiga usufruir de toda a riqueza nacional em detrimento da maioria num país com enormes potencialidades como Moçambique, indica o estudo. Minha sexta-feira, maior dia de semana, esquecem de enviar saudação ao professor sallallahu alaihi wasallam. Gratos pela atenção, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.